Amigo e Senhor nosso Jesus Cristo, unidos em Teu nome, aqui nos encontramos, buscando beber na fonte da Tua água bendita, o amor, a sabedoria que jorra do Evangelho para aqueles que querem saciar-se e conquistarem a paz, a felicidade, a alegria de viver, fazendo a vontade de nosso Deus, Pai Criador, onde, com quem estivermos, que sejamos fonte da água do amor, da caridade. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Dando continuidade aos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, concluímos hoje o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. E sem dúvida, uma das páginas mais belas do Novo Testamento, a Epístola de Paulo, primeira Epístola aos Coríntios. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa. Não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 7 e o versículo 13. Gostaria de contextualizar esta passagem, porque à época Jesus já houvera sido crucificado. Paulo já se comunicava com as igrejas que foram fundadas através de cartas, que nós comentamos aqui num outro estudo, que quando o número das igrejas se multiplicaram, Paulo ficou muito preocupado porque ele não teria como atender a todas as igrejas, porque ele normalmente se deslocava àquelas igrejas andando a pé, e eram muitas que foram fundadas. E aí ele estava atormentado e começa a chorar profusamente. E aquele choro era na verdade uma grande oração de sentimento. E quando ele olha, o próprio mestre se apresentar. E diz a ele que não se preocupasse, não se perturbasse, usasse os dons do Espírito. Paulo não compreendeu. E Jesus explica para ele
que ele não precisava ir pessoalmente a cada igreja, que ele escrevesse. Então, ele começa a escrever cartas. Por isso nós temos as epístolas de Paulo, ou seja, as cartas de Paulo. Na maioria eram ditadas, que hoje ainda os estudiosos ficam confrontando umas com as outras, que Paulo não escreveu todas elas, escreveu só algumas. Na verdade, de próprio punho, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, nos fala que a única que ele escreveu de próprio punho foi a carta aos Hebreus. Todas as outras ele ditava e os auxiliares escreviam. Corinto, nesta época, era a cidade dos prazeres. Estava sob o domínio do Império Romano, mas ainda trazia toda a arquitetura e beleza das cidades gregas, mas tornara-se uma cidade afeita aos prazeres, ao materialismo, às satisfações da carne. E neste momento de tanta necessidade de espiritualidade, de entender o sentimento do amor, Paulo emite a Corinto esta página maravilhosa, em que ele fala aqui, Kardec coloca como caridade, a palavra que está no texto grego é amor. Por que então Kardec coloca como caridade, não como a palavra amor? Porque nós ainda vamos levar um bom tempo até entender o que é amor, que seria o conjunto de todas as virtudes no seu patamar mais elevado. Então nós estamos um pouco distante. Então Kardec usa a palavra caridade, que é o amor em movimento, dentro da possibilidade de cada um de nós, de levarmos dentro das nossas possibilidades para aquele que está carente algum benefício, alguma coisa de bom que a gente possa levar, desde a necessidade material do corpo, para quem está com fome um pão, para quem está com sede um copo de água, até para aquele que está irritado e atormentado, a paciência, o silêncio, a compreensão, para aquele que nos ofende, o perdão. Então, Kardec coloca isso, a caridade. Qualquer um de nós pode praticar caridade. E aqui, Paulo vai nos colocar isso. Esse amor que ele fala aqui, traduzido por caridade, é a essência, que é diferente da aparência, da forma. Por exemplo, qual que é a essência da uva? Seria o suco. A uva, aquela frutinha arredondada, quando está madura, arroxeada, da cascazinha lisa, isso é a forma, a aparência. Mas a essência é o suco. Então, quando ele fala de todas essas atividades, de falar a língua até dos próprios anjos, de fazer profecia, até a ponto de doar tudo que tem para os pobres, da fé até que transporta montanhas, se não tiver nisso a essência do amor, não vale. Ora, não é que não vale, mas não estará edificando em nós o Cristo vivo. Então é dessa essência que Paulo está falando, da essência de cada ato nosso. Então, se quando ajudamos, por exemplo, aqui nos domingos a gente tem a nossa campanha do quilo, a distribuição do Marmitex para os moradores de rua. Se eu somente entregar o Marmitex, eu vou estar ajudando a saciar a fome. Mas o Paulo está perguntando, doar o Marmitex, eu estou doando como intermediário de uma coisa que eu não criei, eu sou intermediário. Eu só vou dar em essência aquilo que parte de mim, do meu sentimento. Então, ao darmos o Marmitex, vendo ali um irmão que está necessitado, e doamos a ele, além do Marmitex, o nosso carinho, a nossa fraternidade,
aí sim, é doação nossa. Nós comentamos até que se eu tivesse distribuindo pãezinhos com o irmão João, eu dou 10 pãozinhos, o irmão João dá 10 pãezinhos. Só que o meu pãozinho eu simplesmente entrego. O irmão João, diferentemente, o irmão João é melhor que eu, o irmão João carrega cada pãozinho daquele com um sentimento de ternura, com uma oração que ele faz, enxergando naquele que recebe um irmão, enquanto eu me acho superior, porque eu que sou caridoso, eu que estou dando o pãozinho. É dessa essência que Paulo está falando, que esse amor se manifesta de várias formas, e ele diz até mais: quando eu reúno tudo isso, é que me faz entender um pouquinho mais esse Deus Criador, que é uma unidade. Irmão João. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E Kardec comenta: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, amar ao próximo e fazer todo o bem que está ao nosso alcance, que gostaríamos que fosse feito a nós mesmos. Então é o sentido da palavra de Jesus: amar uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes, quer sejam inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Proíbe-nos de humilhar o infortúnio, contrariamente ao que pratica muito frequentemente. Se uma pessoa rica se apresenta, tem por ela 1000 atenções, 1000 amabilidades. Se é pobre, parece não haver mais necessidade de se incomodar com ela. Quanto mais sua posição seja lastimável, mais se deve respeitar antes de aumentar seu sofrimento pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura realçar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Ele fala assim: a humildade é a necessidade nossa de nós nos relacionar com as pessoas quando nós vamos prestar algum trabalho. E o Fernando falando aí, a Madre Teresa de Calcutá, tem uma frase interessantíssima, que ela fala que Deus não pergunta quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou em cada coisa que você fez, que é diferente. Ele contou a história dos pães, bem diferente. Então nós vemos que Jesus fala sobre indulgência, sobre perdão, sobre a tolerância, porque isso é que é caridade. Que às vezes nós pensamos que caridade é simplesmente dar um objeto material. É necessário mais que isso. É necessário nós tirar de nós alguma essência, algum sentimento, para impregnar aquele ato que nós estamos praticando. Allan Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo a máxima que está lá dentro: fora da caridade não há salvação. E nessa passagem que Paulo nos dá um conceito sublime da caridade, lembremos Jesus, o mestre amigo, que nos chama a sermos mensageiros e, mais do que isso, a sua mensagem. Quando nós aprendemos a fazer a caridade, passamos a ser mais do que o mensageiro, nos tornamos a mensagem do Cristo, onde estivermos, com quem estivermos. A mensagem do pão a quem tem fome, a mensagem da água a quem tem sede, a mensagem do braço e da mão estendida a quem está caído, desolado. A mensagem passamos assim, na doação, no compartilhamento do amor
da atenção, da fraternidade, da doçura. Através da caridade, do sentimento do amor. E assim lembramos, quando André Luiz nos narra em seus livros, o irmão que no plano espiritual chegar à condição de não mais necessitar reencarnar em mundos de expiação e prova, como a terra nossa, que já começa a entrar no mundo de regeneração. E ele, alegre e pensando, não mais necessitarei de reencarnar naquele mundo de pessoas ainda tão atordoadas no mal, no egoísmo, e via à frente que lhe apresentava novos mundos, onde o mal já não existia mais. E certa feita, quando ele se encontrava no plano espiritual, na cidade de contentamento e alegria que ele estava, ele vê um sol, indo de encontro ao umbral, e ele se intriga, e pergunta ao seu instrutor, que estrela divina é aquela que descia aos umbrais? E é dito a ele, este é Jesus. E ele se comove. Se Jesus, Espírito Divino, que vivia e vive na comunhão com o Pai, deixava a região celestial para ir aos umbrais infernais, levar o amor, a ajuda àqueles corações que lá estavam. E ele se comove. E pensava em fazer pedido para passar a planos superiores. Ele refaz seu pensamento. Ele entende uma mensagem. E mais ainda, ele se torna mensagem. Pois vai no ministério e pede para trabalhar nos umbrais mais baixos do plano espiritual, em favor daqueles que se encontravam afastados do caminho do bem. E assim, 50 anos de dedicação, renúncia. Ele era a mensagem do Cristo naquele umbral, pois ele havia entendido a mensagem, sentido a mensagem, e ele era a mensagem de Jesus, levando a consolação, o Evangelho, a palavra de surgimento, de refazimento, àqueles corações que se encontravam nos umbrais da sombra. Depois de 50 anos, é feita uma festa em homenagem a ele, e lá ele vê uma faixa dada a ele o título, o campeão da caridade. Ele era a mensagem da caridade nos umbrais infelizes. Jesus quer que nos tornemos esta mensagem. E a mensagem, sabemos nós, é de acordo com a nossa capacidade. Uma palavra fala muito com a mensagem. Quando estivermos mais aptos, já seremos a mensagem de uma frase. E um dia seremos uma página do Cristo como mensagem onde estivermos. Até que preencheremos o nosso livro na plenitude do Evangelho. E seremos o Evangelho, a mensagem, onde estivermos. Da caridade, da dedicação, da comunhão com Jesus. Seremos Ele atuando, agindo através de nós. Como Paulo fez, em que ele fala, já não
mas quem vive é Jesus que vive em mim. É Jesus que obra em mim. Ele era a mensagem de Jesus. E assim, vamos nós, na compreensão e na vivência da caridade, sermos a mensagem, quer seja de uma palavra, de uma frase, de um texto, mas que sejamos do bem, na ação do amor, através da caridade. Comentário do Kardec dessa passagem da Epístola de Paulo. De tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então aqui nós vemos, porque se nós falássemos fora da fé religiosa não há salvação, cada um de cada religião gostaria que a sua religião fosse a mais importante, fosse aquela que realmente conduzisse a Deus. Se disséssemos fora da verdade não há salvação, quem é que conhece toda a verdade? Se nós não conhecemos, ninguém que conhecemos conhece toda a verdade, significa que todos, com exceção do Cristo, estaríamos irremediavelmente perdidos. Só haveria salvação para o Cristo, que já está salvo, não precisa ser salvo. Então ele coloca a caridade. Porque a caridade, quem é que não pode praticar a caridade? É só nós pensarmos o seguinte: aqui eu tenho certeza que não tem ninguém com problemas. Ninguém. Não é certo isso? Ninguém com problemas, ninguém com dificuldades, ninguém passando problemas, seja familiares, seja no trabalho, seja na escola. Ninguém? Ninguém. Mas vamos supor, só uma suposição, que tivéssemos. Quem não gostaria ou não quer ser ajudado na sua necessidade? Quem não quer? A necessidade aqui dos meus irmãos é a mesma do trabalho nosso de domingo? Tem alguém que precisa de marmitex para poder comer? Será que é essa a necessidade? Marmitex? As necessidades maiores que nos afligem são afetivas. Quando penetramos um hospital de transtornos mentais, não tem ninguém ali dentro que está ali porque não sabe fazer uma equação de segundo grau. Não tem ninguém ali dentro que não sabe a data de independência do Brasil. Não tem ninguém ali dentro que não consegue apontar no mapa aonde está Brasília. Ninguém. Vocês conhecem alguém que está dentro de um hospital de transtornos mentais por problemas de raciocínio? Mas de problemas afetivos está cheio. E aí, a caridade praticada, às vezes é um simples abraço, às vezes é só sentar do lado e ouvir. Porque
muitas vezes, aqueles que chegam para atendimento lá no posto de saúde onde eu trabalho, estão à busca de um amigo que possa escutar, que possa dar um abraço, que possa levar um pouquinho daquilo que Jesus nos exemplificou. Não vão sair dali com marmitex, nem com pãozinho, ainda que seja do irmão João, nem um copo de água, mas estão ali à busca de um amigo. Quem é que não pode se fazer amigo de alguém que necessita? Quem é que não pode levar uma palavra de esperança, de consolo, uma orientação por uma oração? Isso está dentro da capacidade de todos nós. Nós é que ainda, infelizmente, pensamos em caridade como doação material. É a mais fácil de fazer. Se recordarmos Jesus, o que Jesus tinha materialmente? Pois ele mesmo disse que não tinha uma pedra para recostar a cabeça. Alguém doou mais ao mundo, à humanidade, do que o Cristo? Ninguém doou mais, a ponto de entregar a sua própria vida, para que nós aprendêssemos com o seu exemplo. Então a caridade é aquela que está ao alcance de todos nós, como Kardec fala, do sábio e do ignorante, do pobre e do rico, do homem e da mulher, do jovem, do idoso. Não tem quem não possa praticar a caridade. É só pensarmos, no nosso caso, não como praticante, mas como necessitado. Se gostaríamos ou se faríamos distinção. Digamos, um torcedor do Atlético numa grande aflição. Vai alguém ajudar e ele fala assim: ai, quem é você? Você é cruzeirense? Sou. Ah, então não, outro. Alguém faz isso? Alguém faz isso? Aquele que chegar, como na lição que nós vimos do bom samaritano, para aplacar a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia, a nossa tristeza, esse é o bom samaritano. Esse é um servo de Jesus na prática da caridade para com aquele que necessita. Irmão João. O livro Estude Viva tem uma mensagem interessantíssima que fala o seguinte: caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Sistema contábil, então nós sabemos que é a contabilidade, débito, crédito. Então cabe a nós termos muito mais crédito do que débitos quando sairmos. Um dia, nas alfândegas da morte, que todos nós vamos passar pelo processo, né? Entrar no país estrangeiro, que é o mundo espiritual. Toda a bagagem daquilo que não necessitamos será confiscado. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria. E nós queremos só juros financeiros. Quando faz juros de alegria, nem sempre queremos. Tudo o que deste, tudo o que és, tudo o que fazes, e tudo o que sabes, e tudo o que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Então, quando chegar no mundo espiritual, dependendo do trabalho que nós fizemos, dos juros que nós rendemos em função daquilo que nós fizemos na vida dos nossos semelhantes, então nós recolheremos também avultados juros de alegria, não juros, não precisar mais de dinheiro, lá no mundo espiritual. E lá, da certa forma, como diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo, que traz isso contigo? Quem traz a bagagem legalzinha vai para um lugar mais tranquilo, o outro ficará na enxerga, ou seja, uma situação mais difícil. Então a gente preparar bem a bagagem, que um dia nós seremos convocados pelo mundo espiritual para prestar contas da nossa própria consciência. André? Narramos a história do irmão que foi trabalhar em benefício
os espíritos inferiores nos umbrais. Lembremos agora no livro Boa Nova, Francisco Cândido Xavier narra-nos, Humberto de Campos, um diálogo notável entre Jesus e Maria Madalena. Arrependida, na sua alma sincera, conversava com o Mestre qual o novo caminho a tomar, o que devia fazer de mais acertado para edificar nela a boa nova, que é a obra divina, os corações dos homens e das mulheres. E Jesus a escuta e diz a ela: vai, Maria, ama os teus filhos. E ela diz ao Mestre: desgraçada de mim, Senhor, conheci tantos homens, porém nunca tive a graça de ser mãe. Mas Jesus fala a ela o sentimento do amor, do Evangelho, da caridade. Não, Maria, não vos digo que sejas mãe dos teus filhos, do teu sangue, mas que vás ser mãe dos filhos que não têm mãe, das mães que não têm filhos, dos velhos abandonados, das pessoas que não têm ninguém. Vai, Maria, e ama os filhos do Calvário, aos necessitados, aos aflitos, aos desolados. E ela compreende tanto essa mensagem de Jesus, que ela vai, naquela época, cuidar dos leprosos. Era chamado Vale dos Imundos, onde eles viviam na época do Império Romano. Ela foi ser a mensagem de Jesus naqueles corações desolados, tristes, sofredores, para levar o Evangelho exemplificado na doação do amor, da ternura, da compaixão, do sorriso amigo, do abraço a um leproso. Não só levando o remédio às chagas do corpo, como da alma daqueles irmãos desolados, que viam seus corpos apodrecendo, mas em muitos a mensagem do Evangelho lavando as suas almas. E Maria dedica a sua vida aos leprosos. Adquire a lepra. E quando desencarna, havia lavado por completo a lepra de sua alma, na ação da caridade, no sentimento do amor. E sai um espírito redimido, servidora de Jesus. E continua no plano espiritual, na sua poderosa falange, espalhando a caridade em nome do Cristo, pelo nosso homem, no sentimento do amor, na ação do bem, da caridade. Fizemos a leitura da Epístola de Paulo quando encarnado. E vamos ler o último parágrafo da mensagem que Paulo deixou, Paulo já espírito, intitulada Fora da Caridade não há salvação. O último parágrafo endereçado a nós que nos dizemos espíritas. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo,
ela vos faz melhores cristãos? Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertence. Paulo, o apóstolo, Paris, 1860. Assim, meus irmãos, ele nos conclama na prática da caridade, dentro das nossas possibilidades, aqueles que cruzarem o nosso caminho, possamos de alguma forma sermos para eles um representante, ainda que pequenininho e defeituoso, mas representante do amor incondicional do Cristo. Considerações finais, irmão João. A Teresa de Calcutá tem uma frase interessantíssima, ela diz o seguinte: as pessoas boas merecem nosso amor e as pessoas ruins precisam dele. E diz a outra frase dela: as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. André, considerações finais. Por isso que é importante aos pais inspirar os seus filhos, orientá-los a trabalharem nas casas espíritas, nas igrejas, nos templos, na tarefa do bem. Nem que seja imposto como foi feito a mim, mas a semente frutificará, como fazia minha avó. Vai pegar a sacola, vai fazer a campanha do quilo. Nem que seja forçado, mas a semente frutifica. E com o tempo crescerá em nós a alegria de servir. Se não é o amor, mas é a alegria, a felicidade de cooperar, de ajudar, de compartilhar, de participar do amparo, da ajuda, da cooperação. A um amigo, um irmão, um familiar, um estranho, seja quem for, não importa, mas que sejamos benfeitores. Em nome de Jesus, onde estivermos. A frase fora da caridade não há salvação, só para fazermos uma alusão. O nome de Jesus em hebraico, Yeshua, quer dizer salvação. Fora da caridade não há Jesus. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine.